O Botafogo perdeu a chance de abrir 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, e isso é motivo para tentarem mais uma vez desmerecer a campanha do Botafogo, mas na real o torcedor não precisa se desesperar. O objetivo é o mesmo, chegar aos 75 pontos, isso porque desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado exatamente nesse mesmo formato, 20 times por pontos corridos, o vice com a maior pontuação foi o Santos do São Paulo, isso em 2019, que fez 74 pontos. Hoje o Botafogo tem 51 pontos, um aproveitamento no geral de 70%, e isso quer dizer que se o Botafogo repetir exatamente a campanha que fez aqui nessas últimas 14 rodadas que faltam, o Fogão termina esse Campeonato Brasileiro com 80 pontos. Essa pontuação garantiria o título para o Botafogo em 13 das 17 edições que já rolaram. Para conseguir aquela pontuação mínima de 75, o Botafogo precisa hoje conquistar 24 dos 42 pontos restantes do Campeonato Brasileiro. Basicamente aí 57% de aproveitamento. Eu e você a gente vai ter que combinar, né? Isso aí não é nada demais, mas existe uma grande preocupação aí, principalmente por parte da torcida do Botafogo, a maior de todas na realidade, é que desde que o Bruno Lage chegou, o time caiu em desempenho. Isso aí é absolutamente inegável. Bruno Lage tem 9 jogos no comando do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. São só 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento abaixo dos 50%. Se o Botafogo repetir exatamente o que fez da 16ª rodada, que foi quando o Bruno Lage assumiu, até a 24ª, que é a rodada que a gente se encontra hoje, o Botafogo termina o Campeonato Brasileiro com 70 pontos conquistados. Agora, essa pontuação é um pouquinho mais perigosa, até porque das 17 edições de 2006 pra cá, essa pontuação só garantiria o Botafogo como campeão do Campeonato Brasileiro só em uma edição, lá em 2009, quando o Flamengo foi o campeão. Só que, se a gente aplicar exatamente essa mesma matemática pro Palmeiras, que é o vice-líder e o principal perseguidor do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, o torcedor do Fogão pode voltar a sorrir. Eu vou te explicar por quê. O Palmeiras hoje tem 61% de aproveitamento, e se ele repetir exatamente essa campanha nas últimas 14 rodadas, o máximo de pontuação que o Palmeiras pode atingir é 69 pontos. O Botafogo teria 70, então ganharia com sobra o Campeonato Brasileiro. Só que calma aí também, né? Não precisa ser completamente apocalíptico achar que isso vai acontecer, até porque eu imagino que o Botafogo vai melhorar o desempenho nas próximas rodadas. Faltando 14 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda vai enfrentar 8 adversários que estão na segunda metade da tabela. Fora que o Botafogo também vai receber em casa, no tapetinho do Newton Santos, o Palmeiras e o Grêmio, que são os dois principais concorrentes por esse título do Campeonato Brasileiro. E caiu no tapetinho, meu amigo, já era, né? Vocês sabem muito bem. São 11 vitórias em 12 jogos e só 5 gols sofridos. Agora eu vou te deixar um pouquinho ainda mais tranquilo, torcedor do Botafogo. Por acaso você fazia ideia que dessas 17 edições de Campeonato Brasileiro que a gente estava falando aqui, 11 vezes, tá? 11 vezes. Um time que liderava na 24ª rodada foi de fato campeão no final do ano. Ou seja, muito mais da metade das vezes, né? 65%. A pontuação máxima que um time já tirou nessa altura do campeonato foram 10. Nas temporadas de 2008, quando o Grêmio tinha exatamente essa pontuação sobre o São Paulo, mas aí sim, o São Paulo se recuperou e conquistou o tricampeonato consecutivo com o Muricy Ramalho, e logo na temporada seguinte, em 2009, que o Palmeiras conseguiu fazer a proeza de entregar o título de bandeja pro Flamengo. Essas duas aí foram pipocadas históricas e inesquecíveis, né? Mas vamos combinar que já faz muito tempo, então eu resolvi pegar um recorte mais recente, dos últimos 10 anos, de 2013 pra cá. Uma reviravolta no Campeonato Brasileiro só aconteceu em outras duas ocasiões, e com pontuações muito, mas assim, muito menores mesmo. Em 2018, o Palmeiras estava 3 pontos atrás do Internacional na 24ª rodada e acabou como grande campeão daquele ano. E aí sim, 2 temporadas depois, o São Paulo do Fernando Diniz, você lembra disso, né? Tava 5 pontos à frente na 24ª rodada do Flamengo, que acabou conseguindo virar aquele ano no Campeonato Brasileiro e terminou como bicampeão. E mais recentemente ainda, no Campeonato Brasileiro passado de 2022, era justamente o Palmeiras, que tinha exatamente 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder. Só que aí você vai virar pra mim e vai falar, não, o Palmeiras do Abel Ferreira tava voando na 24ª rodada. E na realidade, não tava não. Ele vinha de um empate contra o Flamengo,
Flamengo, outro empate contra o Fluminense, e entre os dois jogos da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que inclusive o time do Palmeiras foi eliminado da competição em pleno Allianz Parque, também empatou com o Red Bull Bragantino. Então, de certa forma, o Palmeiras no ano passado também estava num viés de baixo. E eu não tô te falando aqui que o Botafogo não precisa melhorar o desempenho. Aliás, é exatamente o contrário disso. O Botafogo precisa melhorar e principalmente jogando fora de casa. Até porque, desde que o Bruno Lage assumiu, o Botafogo simplesmente não conseguiu ganhar uma única partida jogando longe do Newton Santos. Mas calma, daí até falar que o Botafogo é cavalo paraguaio tem uma distância gigantesca. Mas nada que assuste, né? Estão tentando desmerecer a campanha do Botafogo desde o começo do ano. E quanto mais eles falam, mais o Botafogo é líder.